O povo clamava, o povo saiu no meio da rua gritando, com cartazes, cadê a parte 5 do iceberg dos filmes adoecidos do Refúgio Cult? Botaram fogo, um monte de coisa. Pois é, eis que chegou a quinta Páscoa, a quinta camada, com filmes que são experiências muito pessoais, mas que pra mim, até então dos filmes que a gente citou, das outras 4 camadas, esses aqui, quando eu vi, eu me sinto muito pior. São experiências ali que são da vida real e por isso me deixam num estado ali que você fica reflexivo, que você fala assim, meu Deus, talvez eu não queira ver novamente passar por essa experiência, então fica ligado aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, pra gente sim, finalmente continuarmos com o nosso iceberg de filmes adoecidos. Porque alguns desses filmes aqui eu ainda não tinha visto nos últimos meses, então eu tava me organizando, não é simples assim, eu não vou botar também qualquer coisa aqui no iceberg. Alguns, inclusive, eu descartei e falei, não, mais experiências que eu ainda não tinha tido, e que eu falei, essa pegou e pegou forte, eu precisava trazer aqui. Essa quinta camada que a gente vai intitular de traumatismo. Ó, agora você tá vendo aí o iceberg com as primeiras 4 camadas, que eram camadas com filmes majoritariamente ali ficcionais, né? Filmes de ficção pesados, fortes, etc. E nessa quinta camada de traumatismo, eu vou trazer para vocês os piores, os mais intensos e bizarros documentários, daqueles que ficam com você, que faz mal, inclusive gente que tem problema no negócio de bicho, né? Porque aqui a gente tá falando do quê? Da vida real, então já fica o aviso de gatilho. E ó, lembrando que vídeos como esse aqui e outros os membros recebem de antecipado, além de lives exclusivas, acesso à comunidade para as postagens só para os membros, entre outras coisas, link aqui na descrição, considere se tornar um membro. O primeiro documentário da nossa camada traumatismo é A Ponte, de 2006. Quem viu esse filme, esse documentário, pode ter visto há algum tempo, mas essa história aqui com certeza ficou, tá? O diretor desse filme é o Eric Steel. O que ele fez? Por que esse filme é tão forte, pesado? Já ouviu falar na ponte Golden Gate, lá de São Francisco, né? Um destino turístico lá, um lugar muito conhecido da região, coisa e tal. O Eric, ele posicionou uma câmera num cantinho ali para pegar, né, uma parte da ponte. E digamos assim que não só carros, não só o trânsito ali na ponte ele pegou não. Infelizmente, Eric também presenciou ali através da sua câmera várias pessoas que iam lá pra sim, né, dar um fim na própria vida e são vários os casos, tá? É bem forte, bem pesado. E para além disso, para além dessa coisa ali da ponte, a gente vê o pós. Como é que tá a família desse povo, né? Como é que estão as pessoas ali que ficaram, as pessoas que sofreram, né? No pós. Então é um filme muito triste, é um filme que ele traz uma reflexão ali também. Ele foi muito criticado pelo formato, que o cara, né, queria dizer com isso, mas ele é um filme que ele fala muito sobre a depressão, sobre como que funciona mais ou menos, né, a vida da pessoa até ela ir lá e inclusive tendo alguém que fez o negócio e não deu certo e é um momento muito forte, inclusive, tá? Do cara falando, eu achei que ia dar ruim, né? Foram segundos, milésimos que ele pensou ali, falou, pronto, minha vida acabou e talvez tivesse jeito. Talvez os meus problemas, né, pudessem ser resolvidos. Então, são reflexões aqui em A Ponte, né, que sim, elas são duras, elas são muito tristes e pesadas as histórias, e serve para ter esse debate, né, porque é um assunto que é tabu, é um assunto que tem muita gente que vai ficar extremamente incomodado, mas assuntos assim, por mais sombrios que eles sejam, né, eles precisam ser
entendidos, conversados, né? E tem muita gente que pode pensar 2, 3, 5 vezes antes de tomar uma decisão dessa. Talk to the highway patrolman. I asked him, is this a rare occurrence or does this happen often? O segundo filme da camada traumatismo é África Addio, um documentário italiano daquele subgênero mondo, lançado em 1966. Sim, os mesmos realizadores desse filme aqui também foram realizadores do Mondokane lá em 1962, que são filmes, né, que depois repercutiram como shockumentaries, e realmente eles trazem assuntos, imagens e debates ultramente sensacionalistas e são experiências bastante intensas, né? E esse aqui é forte, tá? Esse aqui é pesado. A gente tá falando da África, a gente está falando da questão da colonização, de um fim de um período colonial, dirigido por Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi, com uma narração de um dos diretores que vai acompanhando ali o documentário inteiro, mostrando o caos, a pobreza, a devastação na África, todo esse impacto colonial, toda essa violência que se instaura depois, conflitos entre grupos, conflitos violentíssimos, tá? Incluindo, né, aí é o alerta para quem, né, eu já avisei antes, vou avisar de novo. Mortes ali, pessoas, Lucas, de verdade, sim, povo sendo arrastado, bicho, enfim, são momentos cruéis, inclusive, em que aí você tem hipopótamo, você tem elefante que são caçados ali, mas não jogou um dardinho ali. Não, meu amigo, o negócio é cru e cruel, muito. É uma sucessão de acontecimentos lá na África, em diferentes grupos, com diferentes tipos de violência, mostrando o cotidiano, a convivência, né? Inclusive, é um documentário muito polêmico, porque ele foi acusado de ser um documentário bastante preconceituoso. Cara, é aquilo, né? É um documentário europeu da década de 60 falando sobre as coisas, a violência, o caos instaurado na África pós-colonização. O filme sofreu várias retaliações, por mais que muita coisa ali seja verdade, principalmente falando em termos de morte, tá? Mas outras coisas foram acusadas de serem manipuladas, né? E aí os diretores venderam como 100% verdade. E apesar de ser um documentário pesado, forte, polêmico, tá? Ele tá completo aqui no YouTube, pouco mais de 2 horas. Número 3 da camada traumatismo, Dear Zachary, que aqui o subtítulo é um caso chocante, bota chocante nisso, tá? Um documentário de 2008, documentário dirigido por Kurt Kuhn, que era amigão do Andrew, que é um dos personagens centrais aqui, que é um rapaz que foi morto a tiro, supostamente pela sua ex-namorada, de maneira cruel, fria, a queima-roupa. Nessa época, ela estaria grávida de um filho do Andrew. Então, Kurt, o diretor desse documentário, ele decide fazer essa produção para mostrar pro filho dele, né, depois, quem era o pai dele. Então, é um documentário para o menino sobre o Andrew, sobre o pai. Porém, isso é apenas a ponta do iceberg. Sim, porque tal qual diz o subtítulo aqui no Brasil, um caso chocante. E pense num caso chocante. Então tem muita coisa impactante, muita coisa sobre a família desse cara, né? Eles tentando a custódia do menino, por exemplo. E é aquilo, né? O que de fato aconteceu para essa história chegar àquele ponto. Inclusive, é um filme tão interessante que eu vou falar sobre ele aqui no canal para um vídeo só para ele, porque merece, tá? E ele sim merece estar nessa camada aqui porque é forte. Across North America. I'd start on the west coast of California and motor east, stopping to interview all.
Número 4, Just Melvin, Just Evil, do ano de 2000, documentário que eu já falei aqui no canal, então quem já viu meu vídeo sabe o quanto ele é perturbador. Dirigido pelo James Ronald Whitney, que simplesmente fez um documentário sobre vovô, o avô dele, nada de vovô. Melvin Just, que tá, de longe, de costas e no escuro, até parece um avô normal, mas não, era um cara completamente criminoso, doente, porque ele fez mal para as filhas, a quantidade de familiares que ele abusou, tá, de jovens adultos, né, foram ali cerca de 10 pessoas da família dele que esse Melvin abusou. Então esse documentário é uma grande denúncia, falando assim, ó, meu vô foi isso aqui, ele fez isso aqui por causa disso. Toda a minha família tem problema psicológico grave, isso afetou várias e várias gerações, coisas que, né, até hoje em dia, tá certo que o documentário é do ano de 2000, já tem 25 anos, mas até hoje em dia essas pessoas sofrem desses impactos, sem contar o efeito dominó, como era quase que uma cultura, esses abusos, essas violências, né, outros membros dessa mesma família continuou aquilo. Então, sim, é aquele tipo de história que dá pra dar uma revirada, tá? No gastrointestinal aí, porque o negócio é tenso. I put myself through so much shit just so I can finish this shit out. O quinto dessa camada aqui eu vou dar uma leve roubada, porque ele tá completo aqui no YouTube e é uma série de vídeos, na verdade. São 4 partes com a entrevista de um assassino em série colombiano que confessou ter matado e abusado ao menos, olha isso, 170 crianças durante a década de 90, tá? E aí você vai pesquisar sobre o caso, fui atrás do caso, enfim, a entrevista já é forte, né, pra caramba, mas eu fui atrás de dados e todo lugar fala uma coisa. Tem lugar que fala que esse cara matou cerca de 140, tem lugar que fala 170, tem lugar que fala que esse número é baixo, que na verdade foram mais de 200 vítimas, tá? E mais uma vez, o modus operandi do cara, né, ali a gente vai entendendo e tal. E essa entrevista com o Luiz Alfredo Garavito, conhecido como La Bestia ou A Besta, né, que é o maior serial killer da história, tá? Em números assim, acho difícil alguém ter matado mais gente. Quer dizer, né, vai ter um documentário aqui que um cara vai ter se aproximado disso aí, muito provavelmente. E por que que é pesado? Bem, eu acho que eu já dei motivos suficientes, cara, serial killer, né, e estamos falando de criança, estamos falando de centenas, da forma como, né, ele abusa e tal, sem contar na tortura, enfim. E aí a gente tem um entrevistador, temos o Luiz e a forma como ele acredita no propósito dele, como ele envolve Deus, ele envolve religião, ele é quase como um enviado, sabe? E isso vai muito pra psicopatia, como esses caras doentes acham que aquilo é um propósito, né? E a gente vê pessoas da família dessas vítimas, um pai falando, né, o que aconteceu. Enfim, é forte, tá? É forte. Falei que tem aí no YouTube, se você quiser, por conta e risco, tem a entrevista dividida em 4 partes, tem ela completa, enfim, é tenso. Número 6, Capturados na Rede, de 2020, uma produção da República Tcheca, já falei sobre ele aqui, em que os cineastas Bárbara Chalupová e Vít Klozák pegam moças adultas que parecem ali adolescentes, pré-adolescentes, para fazer uma armadilha para quem? Para os pedos, né? E aí bota ali um quartinho, né? É todo um teatro para elas acessarem sites online para bater papo com esses malucos. E aí a gente vê, né? Mais uma vez, pra gente ver o modus operandi, como essa galera funciona. O papo, como eles vão jogando as coisinhas.
É um negócio nojento, é um negócio repugnante. E para além desse papo online, o documentário vai mostrar um encontro, né? No caso, mais de um encontro com essas pessoas aí. Inclusive tendo casal envolvido aí, casal de adultos, né? Aí fala, a menina tem o quê? Tem 12, 13 anos. É um experimento que transformaram num documentário, né? É um tabu, é uma coisa forte, mas é um grande alerta, porque a gente sabe que o que tem disso na internet, os perigos que a internet é maravilhosa, mas ela é ponte para muita coisa ruim também. O cachorro. Número 7 da camada Traumatismo, O Ato de Matar, de 2012, né? Um filme mais popular, mais conhecido, mas não menos impactante, porque o negócio é brabo. Década de 60, Indonésia, o governo é derrubado por militares, caos pra todo canto, né? Caçada aí, quem é comunista, aquilo ali é comunista, tá vestido vermelho. Tom da pele daquela pessoa é vermelho, é comunista, torture, mate. Foram mais de 1 milhão de pessoas mortas só naquele período. Mas o que acontece? Joshua Oppenheimer, o diretor, ele conta essa história através dos executores, da galera, dos véi lá, né? Tem um véi principal aqui que ele executou centenas de pessoas. E é ele que eu falei que tá ali perto do colombiano lá, que também matou centenas de meninos. E eles não só falam, mas eles demonstram como eles torturavam, como aconteciam as mortes, com um sorrisão no rosto, com orgulho, né? Que é uma coisa que, se você não sente nada de negativo ao ver essas figuras falando esse tipo de coisa com aquela frieza, talvez essa frieza também, né? Enfim, vamos dar uma olhada nisso aí. O que a gente tem certeza absoluta é que muita gente inocente foi massacrada na Indonésia. Falando em massacre e documentário perturbador, a gente tem que falar do Brasileiro de 2016, Holocausto Brasileiro, dirigido por Armando Mendes e Daniela Arbex. O documentário abrange o Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, toda a sua história, suas décadas, onde já foi a maior instituição psiquiátrica do país e mais de 60 mil pessoas morreram nessa instituição, muito por conta do tratamento desumano que esses pacientes tinham, tá? Pacientes muitas vezes que não necessariamente tinha um transtorno, né, de saúde mental, ou era uma coisa muito leve. Não queremos saber, manda pra lá e a pessoa passa fome, frio, dorme no chão, é maltratada, violência, e aí piora a situação. No meio desse caminho, né, muitas pessoas morreram. Tudo isso com um documentário trazendo muita imagem de arquivo, muita imagem da época, né, décadas e décadas atrás, demonstrando um pouco, né, mostrando ali, dá para você ver através dessas imagens, né, um pouco do que aconteceu, e definitivamente foi uma grande tragédia. Vinha vagão de louco pra cá. E o último documentário da nossa quinta camada, Dark Days, ou Dias Sombrios, do ano de 2000. O diretor Mark Singer, durante a década de 90, em um sistema de trilhos abandonado na cidade de Nova York, ele viu que tinha um grupo de pessoas morando lá em situação de rua, morando em lugares adaptados, né, nesse trilho, e eles estavam morando no subterrâneo, escuridão, os ratos passando lixo. Eu falo que esse filme aqui, ele me passou muito uma vibe do Gummo, do Harmony Korine. Vocês lembram do Gummo e tal? O Gummo mais pro lado da ficção, apesar de, né, ter ali uma certa crueza, como Harmony Korine conta o filme, mas esse aqui, muito daquela essência, de como os personagens vivem, de como eles sobrevivem, né? Suas histórias tristes, melancólicas, o passado trágico de muita gente, ver aquelas pessoas naquela situação, sem perspectiva
do amanhã, de esperança, o porquê que aquelas pessoas estão ali, né? Então a gente vai vendo de uma maneira muito íntima, eles contando um pouco dessas histórias, a ambientação ali, os lugares espremidos, claustrofóbicos que eles estão e os bichos passando. Ratão passando e tal, catando comida do lixo pra sobreviver. E a estética desse filme, que é muito estilosa, é preto e branco, cara, parece que eles estão ali num umbral porque é um lugar, né, muito escuro. Mas também esse visual, ele denota uma coisa macabra, sabe? Uma coisa ali que intensifica esse senso de desesperança. Por mais que o filme tenha um fiapo ali, uma luzinha no fim do túnel, que não necessariamente quer dizer que seja permanente, mas depois de tanta tristeza, melancolia, né, a gente tem ali, enfim, é um documentário muito bacana, acima de tudo, porém, bem forte também. Bem, meus amigos, tá aí finalmente a 5ª camada do iceberg de filmes adoecidos aqui do Refúgio Cult, a camada traumatismo. Ó, aí tá aparecendo na tela o nosso icebergzinho até então. Tivemos 5 camadas, em breve a 6ª. Calma que eu tô preparando, já tenho ali uma ideia dos filmes e tal, não vamos fazer com pressa. Diga aqui nos comentários quais desses você já conhecia, tá? Qual desse aqui você quer assistir, né? Já fica avisado dos temas sensíveis, porque principalmente por serem histórias reais, personagens reais, coisas que aconteceram. Pra mim, muitas vezes é bem mais perturbador do que um acerban filme que, sei lá, já assisti 3 vezes na minha vida e sei que é choque pelo choque, etc. E isso aqui é o choque da vida real, a vida muitas vezes como ela acontece. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like que ajuda muito o canal e se torne membro do Refúgio Cult, claro, se você quiser e puder, link aqui na descrição. Dá uma olhada lá. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.